Candidata, saudações. Eu sou o professor Hammurabi e estamos de volta dando continuidade ao estudo das teorias da aprendizagem. A bem da verdade, estamos falando de psicologia da educação. Esse tema também aparece em prova, sob a égide da terminologia desenvolvimento biopsicossocial da criança, do adolescente e do adulto, porque ele abrange o estudo do desenvolvimento biológico, sim, do psicológico também, e do social também. Vamos aprofundar no estudo das teorias da aprendizagem. Vamos falar neste bloco sobre o behaviorismo, que é uma subdivisão das teorias ambientalistas, também conhecidas como associacionistas, também conhecidas como empiristas. O behaviorismo, behavior, comportamento, behaviorismo, comportamentalismo. Seu primeiro precursor imediato, aquele que codificou os primeiros ensaios no behaviorismo, chama-se Pavlov, Ivan Pavlov. O behaviorismo, como você pode ver no slide, na sua apostila, tem suas raízes no início do século XX, na obra do psicólogo experimental russo Ivan Pavlov e do psicólogo norte-americano John Watson. A bem da verdade, você que pensou que isto tudo nascia com Skinner e se desenvolvia com Skinner, você cometeu um equívoco. Seu precursor é um russo chamado Ivan Pavlov, no início do século XX. O behaviorismo vai chegar sim à América, mas não através do trabalho de Skinner, e sim através do trabalho de John Watson. John Watson torna-se célebre e famoso através de um pequeno parágrafo de um de seus textos. Diz John Watson: Dê-me uma dúzia de crianças saudáveis, bem informadas e meu próprio mundo específico para educá-las, e eu garanto escolhê-los aleatoriamente e treiná-los para tornarem-se qualquer tipo de especialista que eu desejar. Médico, advogado, comerciante e sim, até mesmo um mendigo e um ladrão, não importando seus talentos, não importando suas inclinações, tendências, habilidades, vocação e raça de seus ancestrais. O que John Watson sabia sobre educação que muitos de nós não sabemos ou até sabemos e usamos intuitivamente? Qual era a fórmula que John Watson utilizava para transformar um indivíduo em um médico? Ou, se quisesse, em um ladrão? O que ele faria? Qual é a resposta para estas perguntas? Isso está justamente na ideia do behaviorismo ou comportamentalismo. Então, John Watson é este homem que vai levar, ou melhor, trazer da Rússia os ensinamentos de Ivan Pavlov e colocá-los na América. É fato que o behaviorismo vai ganhar muito mais expressão com este outro homem, Skinner. É através do trabalho de Skinner que o behaviorismo efetivamente entra na educação mundial. Ao refinar e expandir esses estudos, os estudos de Pavlov e de John Watson, Skinner tem sido a força direcionadora por trás da expansão do behaviorismo na cultura norte-americana moderna. Não só na cultura norte-americana, mas na sul-americana também. Nós temos uma tendência pedagógica no Brasil, liberal, chamada de tecnicista, liberal tecnicista, que se pauta justamente no trabalho de Skinner, exatamente nesse trabalho de produzir estímulos e condicionar respostas. É nisso que se pauta o behaviorismo. A aprendizagem para os behavioristas consiste em gravar respostas corretas e eliminar as incorretas. Isso é aprendizagem para um behaviorista. Para influenciar estas respostas, os behavioristas fazem uso do que a gente chama de reforço. Reforço positivo ou reforço negativo, respectivamente. Resposta correta, reforço positivo. Resposta incorreta, reforço negativo. Então, o aluno dá uma resposta correta a um determinado estímulo. Ele ganha um prêmio, ele ganha a aprovação do seu professor. Isso é um reforço positivo. Ele dá uma resposta incorreta, errada, ele é castigado.
Em casa, de repente, a criança faz uma coisa errada, toma uma palmadinha de seus pais. Isso é um reforço negativo. Não estou aqui defendendo a palmada, estou aqui simplesmente fazendo uma análise de fatos. É de fato a palmadinha contextualizada na devida proporção, um reforço negativo para que a criança, por exemplo, não reincida em determinados erros. Então, seria um reforço negativo, assim como colocar o seu filho de castigo, fez uma coisa errada, você coloca ele de castigo efetivamente, de castigo de verdade, e não um castiguinho meia boca, não. A partir do momento que você coloca ele num castigo de verdade, você está produzindo aí um reforço negativo. Esta é a ideia. Então, o processo de introduzir, segundo os behavioristas, um reforço positivo imediatamente após uma resposta condicionada, desejada, gera o aumento da frequência daquela resposta. Temos um nome para isso. Isso se chama condicionamento. Alguns chamam isso de manipulação. Para os behavioristas, isso não é mais do que um condicionamento. Você dá a resposta correta para o estímulo que nós introduzimos e você ganha um prêmio. Você dá a resposta errada e você é castigado, você tem um reforço negativo. Quando nós, hoje, professores, no passado, éramos criança, você talvez esqueça disso, éramos criança, cometíamos um erro, a mãe da gente chegava e mandava a gente ir para o nosso quarto. E no nosso quarto não tinha nada, não tinha televisão, não tinha TV a cabo, não tinha computador, não tinha internet, não tinha videogame, não tinha nada. A gente ficava lá no nosso quarto, isolado, quieto, pensando na besteira que a gente fez. Era assim. Isso era um reforço negativo. Fazíamos uma coisa errada e nossa mãe nos colocava de castigo. Isso era um reforço negativo. Hoje em dia, a criança faz uma coisa errada e a mãe chega e diz, vá para o seu quarto. E ela vai para o quarto feliz da vida, porque no quarto dela tem TV a cabo. No quarto dela tem computador com conexão à internet. No quarto dela ela está com o iPhone dela ou com o Samsung dela e ambos têm WhatsApp e ela está conversando, brincando e rindo com todos os amigos. No quarto dela tem televisão acoplada a videogame, a TV a cabo, já disse, e ainda acoplada com Xbox da vida para ela ficar jogando o tempo todo. Som, computador com conexão à internet e câmera, notebook, WhatsApp, iPhone, iPad, iPod, videogame. Essa criança está realmente no quarto sofrendo um reforço negativo? A bem da verdade, não. Essa criança faz uma coisa errada e a gente bota ela de castigo neste quarto, na verdade a gente está premiando essa criança. Acabamos, sem querer, dando um reforço positivo para uma coisa errada. Por isso a frequência do erro dessa criança vai se reiterar. No nosso tempo, quando mandávamos o nosso filho, na verdade quando nós éramos os filhos e íamos para o quarto, no quarto da gente não tinha nada. E a gente aprendeu, por isso a gente aprendeu. O reforço negativo fez com que a gente não repetisse a ação errada. Hoje em dia, os nossos filhos vivem errando, desobedecendo, fazendo besteira e a gente está crente que está punindo, colocando de castigo e na verdade está premiando, deixando eles lá no quarto, à vontade, fazendo tudo o que querem. Então, essa é a ideia do reforço. Então, temos que tomar muito cuidado com isso, principalmente para fins de prova. Vamos aprofundar um pouquinho mais no reforço com um trecho de um vídeo que eu trouxe para vocês sobre um capítulo de uma série chamada A Teoria do Big Bang, onde o Sheldon está aplicando experimentos behavioristas na Penny, a namorada de seu melhor amigo. Veja o vídeo e entenda como funciona o mecanismo do reforço positivo. Bem, agora você tem uma noção de que introduzindo um reforço positivo após uma resposta desejada, a tendência é que o indivíduo continue repetindo aquela resposta. Vamos aprofundar em outros aspectos do behaviorismo que são relevantes para uma prova de concurso público. Vamos falar do comportamento complexo. O comportamento complexo, ele nada mais é para o behaviorista do que a soma, o refinamento, o aprimoramento de comportamentos simples. Qual foi a criança que nunca tentou fazer malabares? Você mesmo tentou, pegou uma laranja quando era criança e ficava jogando aquela laranja pro alto, de repente 2 laranjas, 3 laranjas, 4 laranjas, 1 dúzia de laranjas. Comportamento simples se transformando em comportamento
complexo. Hammurabi, eu nunca consegui passar da uma laranja. Possivelmente. A maioria de nós certamente não passou daquela uma laranja. Eu não passei da uma laranja, não conseguia fazer com duas. Mas se tivesse insistido, se tivesse tido reforço positivo, se alguém me premiasse ao acertar com uma laranja, depois acertar com duas, depois acertar com três e cada acerto desse eu ganhasse um prêmio, certamente eu teria tido interesse de continuar. Como eu tentei fazer sozinho e ninguém me premiou, eu não tive mérito algum, eu não insisti ao tentar desenvolver essa habilidade. O fato é que para os associacionistas, também chamados de behavioristas, o comportamento complexo nada mais é do que uma combinação de uma série de condutas simples. Sabemos disso muito bem. Dirigir um automóvel é um comportamento extremamente complexo. Você tem 3 comandos de aceleração, freio e embreagem. Você tem pelo menos 5 marchas no seu automóvel. Você tem que olhar para frente, para os lados, olhar para trás através dos retrovisores, calcular velocidade, aceleração, distância. E tudo isso em uma fração de segundos. Já parou para pensar o quão complexo é dirigir um automóvel? Mas você começa com ações simples na autoescola. Primeiro o curso teórico, depois quando o curso vai para a prática, você começa com o carro parado, mexendo nos comandos. Depois com o carro em baixíssima velocidade, atentando para um comando em detrimento de outros, por uma questão de segurança. Você repete esses comportamentos várias vezes e o sucesso e o positivo do seu instrutor são reforços que você precisa para continuar tentando. A partir do momento que o professor te dá o positivo, dizendo que você está indo bem, você está recebendo reforço positivo e vai continuar insistindo naquele comportamento simples, somado a outro comportamento simples, somado a outro comportamento simples, até gerar o comportamento complexo que é o de pilotar um automóvel. Pilotar um automóvel, dirigir um automóvel, pilotar um avião, são comportamentos complexos, mas que são controlados através do behaviorismo. Isso é, são feitos através da soma de simples comportamentos. Hammurabi, qual é o papel do professor nesse contexto? O papel do professor é um papel cada vez menos importante nos dias de hoje, acredite. O papel do professor é o de ser um técnico, é o de controlar as condições ambientais. O professor controla as condições ambientais que geram estímulos no aluno, para poder assim condicionar suas respostas. Por exemplo, eu tenho aqui um piloto da Academia da Força Aérea em um simulador, em um caça-simulador. E aqui, no nosso desenho, atrás do piloto, eu tenho o instrutor de voo, o seu instrutor, num console, comandando uma série de variáveis que vão surgir para o piloto nos manômetros e nos sensores do avião. Este instrutor cria situações de voo como chuva, como vento, como falta de combustível, falta de óleo, problemas elétricos, panes hidráulicas, para que o piloto saiba lidar com elas. O instrutor aqui atrás está controlando as condições ambientais, os estímulos ao qual o piloto está sendo sujeito, para poder assim manipular as suas respostas. Toda vez que o piloto acerta na resposta que foi treinada previamente, ponto para ele. Toda vez que ele erra, menos ponto para ele, ou morte. Sim, porque no behaviorismo o erro pode levar à morte. Então o papel do instrutor é meramente o de ser um técnico que controla as condições ambientais a fim de gerar estímulos para o aluno e condicionar as suas respostas, transformar suas respostas incondicionadas ou instintivas em respostas condicionadas ou transformar respostas zero, porque para muitos estímulos nossa resposta é zero, em respostas condicionadas. Esse é o papel do professor. Assim também acontece na sala de aula behaviorista. A sala de aula behaviorista, os professores vão produzir estímulos a fim de condicionar as respostas dos alunos. Se a resposta do aluno para aquele estímulo é incondicionada, ele condiciona e premia. Se ela é uma resposta zero, ele transforma em uma resposta condicionada. Hammurabi, o que é uma resposta incondicionada? O que é uma resposta zero? A título de lembrança, você estudou as experiências de Skinner quando estava na universidade. Certamente estudou a experiência do cachorro. Skinner deixava um cão com fome. Ao se aproximar do cão faminto, levando para o cão comida, o cão começava a salivar. A comida para o cão é um estímulo.
Salivar era a resposta incondicionada, porque ninguém ensinou o cão a salivar nem a abanar o rabo. Ele simplesmente saliva quando vê comida e está com fome e balança o rabo, fica todo feliz. São respostas incondicionadas. Se você chegar no mesmo cão com um sino, tocando um sino perto dele, a resposta dele possivelmente será 0. No máximo ele vai olhar para você, mas vai ter resposta 0, porque o sino para o cão não quer dizer nada. Quer dizer nada. Mas, um tempo depois, passado um tempo, o cão está com fome de novo, leva novamente o prato de comida, mais uma vez ele vai salivar, mais uma vez ele vai babar e vai comer. Depois que ele comeu, chega lá com o sino e... Resposta do cão, 0. Resposta do cão para o prato de comida, salivar, incondicionada. Resposta para o cão, para o sino, 0. No outro dia, quando o cão estiver com fome, leva o prato de comida, mas chega tocando o sino, juntos. Comida e sino. O cão vai salivar e vai abanar o rabo por causa da comida, mas vai começar a associar o som do sino à comida. No outro dia, comida de novo e sino. O cão vai abanar o rabo e vai salivar. No outro dia, comida novamente e sino. O cão vai abanar o rabo e salivar. São respostas incondicionadas. No quarto, quinto dia, chega só com o sino perto do cão faminto e toca o sino. Ele vai começar a babar e ele vai começar a abanar o rabo. O sino que outrora tinha resposta 0, agora tem uma resposta condicionada, porque ao ouvir o som do sino, o cão associa esse som ao momento de se alimentar. Então, mesmo sem ver o prato de comida, mesmo sem haver prato de comida, ele vai lembrar da comida, ele vai associar a comida, ele vai esperar a comida e ele vai começar a babar e salivar. Transformamos uma resposta 0, o sino, em uma resposta condicionada. Babar, salivar, abanar o rabo. Então, esse é o trabalho do professor no behaviorismo. Fazer o aluno babar, fazer o aluno salivar, abanar o rabo, é condicionar respostas. Aqui eu estou usando o exemplo de um cão, mas eu estou condicionando respostas que em algum momento eram uma resposta 0, transformando em uma resposta condicionada. Para você ter ideia, o nosso papel dentro do tecnicismo é cada vez, diante dos recursos tecnológicos, tão menos importante o papel de um técnico meramente que controla condições ambientais, que hoje em dia podemos inclusive ser substituídos por softwares de computadores. Um software pode muito bem ensinar uma pessoa a voar. Quando você pega o game Flight Simulator, você aprende efetivamente a voar com o avião, porque ele simula todas as condições ambientais de voo, menos a inércia. A inércia você não sente, mas as demais condições ambientais de voo você vai sentir. A tal ponto que se você voar muito bem no Flight Simulator e pegar um avião de verdade e for capaz de suportar as forças da inércia, você vai pilotar um avião de verdade, sem ninguém ter te ensinado. O computador e o software te ensinaram a voar. Então, a instrução programada é o método utilizado dentro do behaviorismo para ensinar respostas, para produzir respostas condicionadas a determinados estímulos. Então, o papel do professor é um de um técnico e o método utilizado é o método da instrução programada. Por isso que errar para o behaviorismo é proibido. O erro é punido com severidade. Por quê? Porque se você erra pilotando um avião, e o treinamento do behaviorismo consiste em pilotar um avião, você está morto. Então, por isso, o erro é punido com reforço negativo. Você acaba sendo envergonhado, você acaba sendo punido, desclassificado, excluído. O erro aqui, dentro da metodologia da instrução programada, é completamente proibido. O mesmo não vai acontecer dentro das tendências pedagógicas mais modernas. Hammurabi, podemos usar o tecnicismo, podemos usar o behaviorismo no estudo de concurso público? Sem dúvida alguma. Quando você vai, por exemplo, no site do PCI Concursos, pciconcursos.com.br, todo mundo conhece. No canto direito superior você tem um menu chamado Testes. Nesse menu Testes, se você clicar, vão haver várias opções de disciplinas para teste. Entre eles, a de conhecimentos pedagógicos. Clique em conhecimentos pedagógicos e randomicamente, aleatoriamente, o software vai selecionar questões para você. Questões da parte pedagógica. Eu selecionei aqui um
um simulado de conhecimentos pedagógicos, como você pode ver na tela. Selecionei todas as alternativas como letra A, eu não quis ficar resolvendo para não perder tempo. E lá no final tinha um botão chamado corrigir. Bum, clique em corrigir. Das 10 que eu chutei todas a letra A, eu só acertei uma, olha que desgraça, sou péssimo no chute, só acertei 10%. 10%. De 10 questões, só acertei uma, estava chutando. O software, ao corrigir a prova simulada, ele me diz qual é o gabarito real da questão e diz qual é a questão que eu marquei, a letra alternativa que eu marquei. A partir do momento que eu sei o que eu errei a questão 10, por exemplo, aqui, o gabarito era a letra E, eu disse que era a letra A, porque eu disse que tudo aqui era a letra A. Eu tenho condições agora de estudar, analisar a questão, levar para alguém que conheça, pesquisar para poder saber por que eu errei. Então eu vou correr atrás de descobrir por que eu errei. Mas o fato é que essa simulação nada mais é do que uma instrução programada. Você está aprendendo utilizando um software, utilizando o computador. E veja, olha o reforço negativo, uma carinha triste. Eu me dei mal, levei uma carinha triste, isso é um reforço negativo. Isso mostra que eu tenho que estudar mais. Agora, se eu tivesse me dado muito bem, teria ali uma carinha feliz, introduzindo um reforço positivo. Então, o behaviorismo pode ser utilizado, sim, para o estudo do concurso público. Morabi, como é que fica a avaliação? A avaliação dentro do behaviorismo, uma vez que errar é proibido. Bem, se errar é proibido, acertar é o que a gente quer. Independente de em que condições, acertar é o que a gente busca. Então, na avaliação, a avaliação ela ocorre em função de você dar a resposta certa, condicionada para o estímulo correspondente. Se você dá a resposta certa, condicionada para o estímulo correspondente, você será bem avaliado. Bem, outro ponto que tem caído em provas mais recentemente versa sobre o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio para os behavioristas? O livre-arbítrio para o behaviorista nada mais é do que um mito, uma coisa que efetivamente não existe. Pois é, o livre-arbítrio para os behavioristas não existe. Ele existe para os existencialistas. Presta atenção no conteúdo do slide que se segue e vamos a melhores explicações. Enquanto o existencialismo educacional se baseia na noção de que nós possuímos o livre-arbítrio para modelar nossa natureza mais íntima, o behaviorismo é derivado da crença de que o livre-arbítrio é uma ilusão. Imagine que você é um existencialista, que você entende que você controla as condições ambientais que estão à sua volta, que você controla o universo que está à sua volta e que você age sobre ele. Digamos que você entre em uma sala totalmente escura, não consiga ver nada, ela está um verdadeiro breu. Você vai procurar um interruptor, vai acender a luz no interruptor, vai ligar a luz através do botão do interruptor e a sala vai se iluminar. E você vai começar a trabalhar dentro daquela sala. Você tem a nítida noção que você agiu sobre o ambiente ao acender a luz e agora estar trabalhando na sala. Você tem a nítida noção que você agiu sobre o ambiente. Esse é o ponto de vista existencialista. Para um behaviorista, isso não é ação. Você se deparou com a sala escura. Se você tivesse controle realmente sobre o ambiente, você poderia fazer o que quer fazer ali dentro sem precisar acender a luz, sem precisar ligar a luz. Por quê? Porque você controla o ambiente. Então não é a luz apagada que vai te atrapalhar. Mas a partir do momento que de fato você não controla o ambiente, a luz apagada para você é um estímulo que vai gerar uma resposta, uma reação. Acender. Ligar o interruptor. Ao ligar o interruptor para um behaviorista, você não agiu, você reagiu às condições ambientais, à sala escura. Se você tivesse poder de ação, poderia trabalhar na sala com tudo apagado. Como você não tem, a sala escura é um estímulo, acionar o interruptor é uma resposta. E aí você vai começar a trabalhar na sala. Mas veja, você não agiu sobre o ambiente, você reagiu. Para um behaviorista, as condições materiais determinam sempre nossas reações. A coisa vem do ambiente para nós, de fora para dentro, e não de dentro para fora, dando-nos a ideia que o livre-arbítrio é uma ilusão porque nós não agimos sobre o ambiente,
Na verdade, nós reagimos sob as condições ambientais. Muito bem, vamos continuar. De acordo com os behavioristas, de acordo com o behaviorismo puro, os seres humanos não são modelados inteiramente, são modelados, na verdade, inteiramente pelo ambiente exterior. Foi o que eu acabei de falar agora. Altere o ambiente que uma pessoa vive e você alterará os pensamentos e sentimentos e comportamentos desta pessoa. Isso parece com uma coisa que você já estudou. Isso parece com materialismo histórico dialético. Isso é, o que o homem pensa, o que o homem sente, a forma como ele conduz a sua vida é fruto das condições ambientais. Isto é o ambiente que determina quem nós somos por dentro. E não o contrário. Nos autodeterminando, mudamos o ambiente. Então você percebe uma noção marxista dentro do behaviorismo? Sim, ela existe. Continuando. A natureza humana. O behaviorismo também vai falar sobre ela, e ela também tem sido cobrada insistentemente em provas de concurso público. A natureza humana. Somos bons? Somos maus? O que nós somos, afinal? Nascemos bons, ficamos maus, nascemos maus, ficamos bons. Para o behaviorista não somos bons nem maus. Somos o que somos. É o ambiente que determina quem nós somos. Ser bom depende de um ambiente bom. Ser ruim depende de um ambiente defeituoso. As pessoas são ruins, têm vícios de socialização e vícios em seu caráter em função de estarem em um ambiente defeituoso. E falar em ambiente defeituoso não é falar em ambiente pobre, não. É falar em ambiente que produz estímulos positivos para ações erradas. A criança agiu errada e o pai produz um estímulo positivo. Lá naquela charge que nós fizemos no comecinho da aula, por exemplo, você tem a criança agindo errado e o pai botando de castigo num quarto que tem tudo de bom e do melhor. Do bom e do melhor. Essa criança acabou recebendo um reforço positivo para uma ação negativa. Isso é inadmissível, porque isso faz com que o ambiente seja defeituoso e você cria um indivíduo com vícios de socialização. Para o behaviorista não é a natureza, e sim os ambientes defeituosos que são responsáveis pelas coisas ruins que as pessoas fazem a si mesmas e aos outros. O belo, que não é o Tião Macalé. E o feio? O conceito de belo e feio para um behaviorista, a que ele está associado? Certamente estará associado também ao conceito de ambiente. Isto mesmo, aquilo que entendemos ser bonito, nós achamos que é bonito porque estamos convivendo em um ambiente onde aquilo é apreciado como bonito. O nosso senso de beleza é formado pelo ambiente que nos cerca. Certamente aqui no Brasil ninguém acha uma mulher do pescoço de girafa. Todo mundo já conhece aquelas mulheres que vivem na Ásia, que colocam várias argolas no pescoço e cada vez vão alongando mais e mais o seu pescoço. Ninguém acha esse tipo de mulher bonita aqui. Mas lá na Ásia, os homens que vivem em contato com essas mulheres acham que quanto maior o seu pescoço, mais bonitas elas são. No modelo dos fisiculturistas, para quem é fisiculturista e vive dentro de academia, e vive malhando e vive cheio de músculos, quando ele encontra uma mulher totalmente musculosa, ele acha aquela mulher o máximo, sexy. A maioria das pessoas que não vivem nesse ambiente não acham esse tipo de mulher extremamente musculosa um tipo de mulher sexy. O nosso senso de beleza depende muito do ambiente em que nós estamos inseridos. O condicionamento na sua casa. Posso usar o behaviorismo para algo mais do que a minha prova, Hammurabi? Pode, você pode usar o behaviorismo para condicionar seus filhos. Fez a coisa certa, reforço positivo. Fez a coisa errada, reforço negativo de verdade. Evitando palmada, um bom castigo, um castigo de verdade. Cortando a mesada, fazendo ele refletir sobre o que ele fez de errado, entender as consequências de seus erros e arcar com a responsabilidade de seus erros. E com o marido, Hammurabi? Como é que eu faço com o meu marido? Dá para eu condicionar o meu marido? Claro, você professora que está estudando para fazer o concurso público, por exemplo, quando você chegar hoje à sua casa, você vai encontrar a sua louça assim, toda suja.
na sua pia. A sua pia cheia de louça e seu marido certamente vendo televisão ou esperando você chegar ainda para fazer o jantar. Não faça o jantar. Não lave a louça. Ignore seu marido. Deixa ele falando sozinho. Vai tomar seu banho, vai dormir. Coma na rua. Não come em casa não, faz comida em casa não. Ah, o marido, os filhos, deixa todo mundo passar fome. Ignora seu marido. Ele vai ficar triste, deprimido. No outro dia de manhã você acorda, vai trabalhar, vai fazer sua vida, vai para o curso, estuda. Quando você chegar na sua casa, adivinha o que você vai encontrar de novo? A louça toda suja. É o que você vai encontrar. E aí, Hammurabi, o que eu faço? O que você faz? De sempre. Ignora o seu marido. Não fala com ele. Dorme de calça jeans e de cinto. Não olha para a cara dele, deixa ele falando à vontade. Não olha para a cara dos filhos, come na rua para não ficar com fome quando chegar em casa. Porque senão vão querer que você faça comida para todo mundo. Seu marido vai ficar deprimido, chateado. Ah, minha mulher não fala comigo, minha mulher não me dá atenção. Terceira vez, continua estudando, chegou de novo, come na rua. Quando você chegar em casa, a louça vai estar completamente suja. Como sempre, seu marido não lava a louça. Ele não lava por sua culpa, tá? Só para você saber disso. Ignora ele. Não fala com ele. Não dá trela para ele. O que vai acontecer com ele na sequência, depois que ele é ignorado? Ele vai ficar deprimido. Ele vai ficar deprimido. E aí, depois de você repetir essa prática algumas vezes, com muito carinho você pega seu marido e abraça. Vai com ele devagarzinho, abraçado, e leva ele até a pia da cozinha. Ensina para ele que aquela água é água, não é ácido não. Tá? Que o detergente não é ácido não, mas se ele quiser, bota uma luva, ensina ele a lavar a louça, vai lavando a louça com ele e aí faz um carinho. Olha o estímulo positivo, o reforço positivo. Quanto mais louça, mais carinho. Quanto mais louça ele lava, mais carinho. A resposta que você quer, a louça suja é o estímulo. A resposta que você quer que ele tenha, lave a louça. Lavou a louça, carinho. Lavou a louça, carinho. O estímulo, louça suja. A resposta, lavou a louça. Reforço positivo, carinho. E para fechar com chave de ouro, ele acabou de lavar toda a louça. Dê para ele uma cerveja. Olha, isso é o máximo do reforço positivo. Ele vai tomar a cerveja e vai ficar feliz. Bem, o que vai acontecer? No dia seguinte você vai chegar em casa de novo, vai encontrar a louça suja, ignora ele de novo, porque esse processo não é tão rápido assim. Vai ignorar, ele vai sentir que foi ignorado, vai ficar em depressão de novo. O que você faz de novo? Continua o treinamento, o adestramento. Leva ele para a louça de novo, lá para a pia. Estímulo, louça suja. Resposta, lava a louça. Carinho, condicionamento, reforço positivo. E depois, cervejinha. Opa, o suprassumo do reforço positivo. Um belo dia, quando você chegar na sua casa, você vai encontrar essa cena. Seu marido, sozinho em casa, lavando a louça, sozinho, sem você precisar pedir. Olha que beleza. Nessa hora, não esqueça, você vai ter que dar o carinho para ele e dar o copo de cerveja. E quem sabe outras coisinhas mais. Muito bem. Fim do bloco, falamos o que precisávamos falar de behaviorismo. No próximo bloco, vamos entrar com um tema novo. Vamos falar sobre o conexionismo. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.